Amém? Eu quero ler com vocês, começar lendo um versículo da Bíblia, das Escrituras, porque nós estamos na série Poder do Alto. Nós estamos alcançando a terceira mensagem hoje. E hoje, a mensagem de hoje é Transformados pelo Espírito. E eu quero começar lendo Atos 1, 8. Atos 1, 8. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu estou falando sobre o Espírito Santo. E eu amo ensinar sobre ele. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Porque eu sei o que aconteceu na minha vida quando eu comecei um relacionamento com ele. Eu sei. Eu já te contei minha história. Como eu vivia. E aí eu comecei um relacionamento íntimo. Um relacionamento pessoal com essa pessoa divina. Que não é a terceira pessoa da Trindade. Não é a terceira. Ele é Deus. Tem sentimentos e anda conosco e mora aqui. E se você tem esse entendimento, eu sei que a sua vida vai ser transformada. Eu já te contei. Eu já fui batizado nas águas. Eu tinha sido salvo. Eu já tinha sido nascido de novo. Já estava na igreja. Mas eu vivia uma vida cheia de limitações e frustrações espirituais. Talvez é como você está vivendo. E tudo começou a mudar na minha vida quando eu tive essa experiência. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. E mais do que isso, eu comecei a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Você já começou? Desde que eu comecei a ensinar, desde a primeira semana, você começou a falar com ele? Você já começou a falar com ele? Ter relacionamento? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com vocês todos. Nós temos o amor de Deus. Nós temos a graça de Jesus Cristo, mas há mais a comunhão. O que comunhão significa? Me fala. O que comunhão significa? Eu quero ouvir. O que é comunhão? O que é comunhão? Andar junto, estar junto, sair juntos. Isso é comunhão. Eu não posso ter comunhão com esse cara se eu não converso com ele. Não é verdade? Se eu não conversar com ele, eu tenho comunhão com ele? Não. Se você não falar com o Espírito Santo, você não tem comunhão com o Espírito Santo. Como eu disse a você, Deus está no trono. Jesus é do lado dele, está do lado intercedendo por você. E antes que ele vá ao céu, ele disse: espera, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou te enviar o ajudador e ele vai estar com você. O Espírito Santo é Deus que vive com você. Amém?
O ponto é que eu comecei uma nova vida depois do meu batismo no Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas naquele dia, mas eu nunca parei. Aquele foi só o começo. Só o começo. Mas o que eu vejo hoje, muitas pessoas. Quantos de vocês receberam o batismo do Espírito Santo? Levanta sua mão. Se você em alguma vez na sua vida já recebeu o batismo do Espírito Santo. A maioria de vocês. A igreja toda. Mas o ponto é, você recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas minha pergunta é, o Espírito Santo tem você? Você começou esse relacionamento próximo, conversando, compartilhando e escutando Ele? Muitas pessoas receberam, mas eles não têm um relacionamento próximo com o Espírito Santo. Isso é tão importante. Como uma ilustração, é como um carro que tem que o tanque está vazio e você vai na estação ali e você enche o tanque. E o tanque está cheio. E aí, yay! Meu tanque está cheio. E você nunca mais volta lá. Você entendeu? É como uma bateria de um celular que recebe uma carga 100%, está cheio. Mas nunca mais é conectada à fonte de energia. Não tem conexão. O batismo do Espírito Santo não é o destino, é o começo. Como você vai receber essa língua espiritual que você não entende, sobrenatural, e você fala mistérios, e esses mistérios é o que vai transformar a sua vida. Esses mistérios que você ainda não sabe. Mas, enquanto você está orando, sua fé está sendo edificada e crescendo e multiplicando. Depois que eu comecei a relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa espiritual, não uma pessoa humana, minha vida mudou dramaticamente. E aí eu comecei a estudar esse livro sobre o Espírito Santo. Também eu comecei a ouvir homens e mulheres de Deus lendo livros sobre o Espírito Santo. Muitos deles. Às vezes nós somos tão lentos para ler livros. As pessoas que tiveram experiências com Deus e leram muitos livros. Eu escutei muitas pessoas como Poyon Show. Quem sabe quem que é Poyon Show? Quem sabe? Poucas pessoas. Só para você saber, ele tem a maior igreja no mundo. Você deveria saber. Porque ele tem mais que 1 milhão de membros em uma igreja na Coreia do Sul. Você não sabe. Por quê? Porque você não lê coisas. Eu comecei a ouvir Kathryn Kuhlman. A maioria das pessoas, a maioria de vocês nem sabe o que é. Quem ela era. Eu não tenho tempo. Eu comecei a ouvir Derek Prince, David Pawson, Smith Wigglesworth. As pessoas dizem que eles não têm certeza se ele ressuscitou 22 ou 23 pessoas da morte. Essa é a dúvida, se ele ressuscitou 23 ou 22 ou 23 ou pessoas. Ele ressuscitou dos mortos. Esse Smith aqui.
o evangelista Reinhard Bonnke. Acho que esse vocês conhecem, né? Vocês já leram. Sim. Porque esse homem, ele evangelizou a África e pregou no mundo inteiro. E eles não pregaram eles não pregaram apenas para milhões. Eles viram milagres, eles viram curas, eles viram libertações, viram cidades e nações serem transformadas pelo poder de Deus. Eu estou falando sobre isso porque eu não estou falando só de Pastor Márcio. Eu estou falando deles todos porque esse é o objetivo. Todos eles, todos esses homens de Deus, cheios do Espírito Santo, eles tinham algo em comum. O quê? Todos eles estavam vivendo uma vida, eles estavam no ministério, mas eles notaram que eles precisavam mais do Espírito Santo. E eles começaram a clamar. Todos eles. Eu lembro de Poyun Cho, quando ele começou a falar. A igreja dele era tão pequena, não estava crescendo. E ele disse: Senhor, por quê? E daí o Espírito Santo revelou a ele: porque você não tem relacionamento comigo. Você tem muito conhecimento, você está fazendo igreja pelo seu propriamente, você não está dependendo de mim. O Espírito Santo falou para ele. E aí ele falou: perdoe-me, Espírito Santo. Agora, o pastor integral é o Senhor. Eu sou o Júnior, eu sou o segundo. Eu não sou mais o pastor dessa igreja. O Senhor é o pastor dessa igreja. Todos eles tiveram isso. E eles tiveram essa experiência. David Pawson, Derek Prince, tinham pastores. Eles eram pastores e não eram batizados no Espírito Santo. Dá para imaginar? E por isso que tem muita gente que não tem relacionamento. Tinham pastores antes, eles eram pastores. E eles não eram batizados no Espírito Santo. E eles receberam. E o ministério deles explodiram. Eu sei que essa é a chave para a vida cristã. Se você quer ter uma boa vida, uma experiência com Deus, você tem que conhecê-lo como Deus pessoal através do Espírito Santo. Também, quando eu leio esse livro, eu vi a mesma coisa que aconteceu com todos esses homens que eu estava falando para vocês. Eu vi a mesma coisa. Por quê? Todos os discípulos, eles foram chamados por Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, receberam o ensinamento de Jesus, mas foi somente depois de serem cheios do Espírito Santo que viveram uma vida que a vida deles foram transformados. Só depois dessa experiência com o Espírito Santo. Yes, wow. E aí? E todos esses homens, discípulos, foram cheios de ousadia e impactaram o mundo inteiro. Minha convicção é essa. Essa é a minha convicção. O Espírito Santo não mudou. Ele continua transformando vidas hoje e Ele quer transformar a sua também. Quer te transformar e quer ter um relacionamento. Ele é tão bom. Quando você conhece Ele como uma pessoa. Eu já tive muitas experiências. Eu não tenho tempo para dar. Eu pedi ao Espírito Santo: como que eu posso fazer? Faça assim. Eu estava comprando um carro. E eu disse: Espírito Santo, será que eu deveria comprar? E o Espírito Santo falou: não. Toda a minha vida é baseada no Espírito Santo. Eu devo ou não, Espírito Santo? Tudo.
Eu não dou um passo. Eu já vi pessoas andando, indo para lá e para cá, indo para outra cidade, mudando as vidas delas. E eu perguntei, o Espírito Santo falou alguma coisa? Não. Isso é loucura. Você é guiado por ele? Como Reinhard Bonnke disse, a igreja nasceu no fogo do Espírito Santo. E nada menos do que esse fogo cumprirá os propósitos de Deus hoje. O Espírito Santo não é um acessório opcional. Ele é uma necessidade indispensável para todo cristão. Eu estava lendo sobre Reinhard Bonnke. Ele era filho de um pastor. Ele já amava Jesus. Já era salvo. Ele tinha um chamado de Deus. Ele testemunhava que sua vida mudou radicalmente quando foi cheio do Espírito Santo e começou um relacionamento com o Espírito Santo. Ele era um pastor integral, pregando o evangelho na África. Ele é da Alemanha. Por favor, se você nunca... Por favor, vai no Google e pesquisa esse cara, Reinhard Bonnke. Você vai ver ele pregando para milhões de pessoas. Ele salvou milhões de pessoas depois que ele teve essa experiência com o Espírito Santo. Quanto mais nós precisamos. Amém. Depois disso, depois desse encontro com o Espírito Santo, ele teve uma paixão sobrenatural pelos perdidos. E como resultado, Deus usou ele de uma forma poderosa para alcançar milhões de pessoas e performar tantos milagres. Isso nos mostra que o Espírito Santo não é apenas para nos dar uma experiência. Ele nos capacita para uma missão. Você ouviu isso? O Espírito Santo capacita para uma missão. O Espírito Santo capacita para fazer o seu trabalho. Eu sei o que eu estou falando. Eu entrei numa companhia, numa empresa, limpando o chão. Eu não tinha qualificações. Eu só tinha o Espírito Santo. E depois de 15 anos, eu fui o gerente de 3 empresas no Brasil. Eu sei o que eu estou falando. E não foi por causa do meu conhecimento, sabedoria. Oh, Pastor Márcio é tão sábio. Não. É por causa dele. E minha decisão sempre, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Você entende sobre isso. Você entende da genética das sementes. Eu preciso deixar. Eu estava fazendo algumas pesquisas científicas, e eu não sabia como fazer. E de repente, Espírito Santo, o Senhor sabe, me ajuda. E aí, de repente, eu tinha resultados, e meu chefe estava assim, nossa, como é que você descobriu? Aí, eu falei, foi ele. Eu costumava dizer, foi ele. A sua vida pode ser mudada de cabeça para baixo, porque o seu casamento pode melhorar. Sabia disso? Esposo e esposa, seu casamento pode ser melhor, você pode melhorar. Porque o Espírito Santo vai ajudar, vai olhar para você e vai falar, ei, se você tem relacionamento com ele, ele vai falar, ei, cara, por que você está tratando a sua esposa desse jeito? O Espírito Santo vai falar isso. Se ele tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Se ele não tiver, ele vai lutar e dizer, eu estava certo. Deus sabe. Mas se ele faz algo errado, o Espírito Santo vai falar, diga perdão, peça perdão. E o que vai acontecer?
vai salvar o seu casamento, vai ter uma vida melhor, uma vida espiritual, um melhor casamento, um melhor ministério. Você vai ser um melhor líder, um melhor empregador ou empregado. Você pode se tornar um chefe pela ajuda do Espírito Santo. Também eu percebi que a mesma história que aconteceu com todos, aconteceu comigo, aconteceu com os discípulos, e a vida deles foram transformadas. Não por causa da primeira experiência, ok? Eu perguntei, quantos de vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Muitos de vocês já levantaram a mão. Mas essa não é a pergunta. Você vai de volta à estação de petróleo. Como é que fala, gente? Onde você abastece o quê? Você vai voltar lá a encher o posto de gasolina. Você vai voltar para o posto, você vai botar... Eu sou pentecostal, algumas pessoas dizem. Pentecostal, nada. Isso é nada. Se você tiver um relacionamento profundo com o Espírito Santo, aí você é um pentecostal. Aí. Educação pode mudar a mente. Vai para a escola, vai para a universidade. Educação pode mudar sua mente. Disciplina pode mudar comportamentos. Mas somente o Espírito Santo pode transformar um pecador na imagem de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo. Eu quero ler um versículo, que esse versículo é o que eu vou pregar hoje. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Vamos ler todos juntos? E todos nós que, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados em sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse versículo é tão poderoso. Muitas pessoas pensam que a maior obra do Espírito Santo são milagres. É maravilhoso. Outros pensam que o maior milagre do Espírito Santo é falar em línguas, a maior obra, né? Mas não é o maior. Outras pessoas acham que é... Outras pessoas que têm o espírito profético para falar com outras pessoas profeticamente. Mas também não é o maior. O maior milagre do Espírito Santo não é o que ele faz através de nós. É o que ele faz em nós. Em nós. Não através de nós. Deus pode te usar. E você pode terminar no inferno. Mateus 7, 24, 25. Muitos naquele dia vão dizer a mim: Senhor, eu não mandei embora demônios, eu não curei pessoas. Ele fala: eu nunca conheci você. Tem muitas pessoas que estão usando Deus, usando o poder de Deus para fazer coisas para o benefício próprio. E o maior milagre não é curar um corpo doente. 2 semanas atrás eu orei aqui para um homem aqui, ele foi curado instantaneamente. Nas suas costas, ele tinha um problema, ele foi curado instantaneamente. Mas o maior milagre não é cura. É transformar um coração pecador. Esse é o maior milagre. O maior milagre é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Esse é o grande milagre.
Amém. Eu quero ser como Jesus. Essa é a coisa mais importante da minha vida. Aqueles que me conhecem sabem. Eu não estou aqui por causa de dinheiro ou outras coisas, mas por causa dele. Eu não estou aqui por causa de coisas, porque eu quero ser mais como ele. Esse é o meu desejo. Só o Espírito Santo muda nossa natureza. Esse é o grande milagre. Quando só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Você sabe porque você está lutando com seus pecados? Eu posso dizer a você, eu sei o que é. Eu posso dizer a você. Eu era um cristão, eu estava na igreja e às vezes eu ia para pornografia. Eu era um cristão indo para o culto no domingo e eu não tinha uma boca limpa, sempre falando palavras feias, xingamentos. Às vezes eu estava perto das pessoas e eu ouvia algumas conversas, até cristãos. Se o Espírito Santo não pode controlar sua boca, desculpa. Ele não vai controlar seu corpo, seu coração, nem nada. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, em 1985, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele fez muito mais do que dar uma experiência espiritual. Ele mudou os meus desejos. Ele mudou minhas paixões. Ele mudou a direção da minha vida. Eu lembro. Eu recebi promoções, não promoções no trabalho, mas boas oportunidades de trabalho em outros lugares, para fazer 5 vezes mais de dinheiro. Eu estava assim, alegre, yes, a bênção do Senhor, yay! Mas aí eu fui para a oração e falei, obrigado, Senhor, por causa desse novo trabalho, 5 vezes mais. O Espírito Santo falou, isso não é o trabalho que eu estou te dando, não. Esse é do Satanás. E eu, o quê? Não. Você pode ficar aí. E aí eu falei para o cara que estava contratando, eu falei, desculpa, eu não estou indo. E depois de 5 anos, meu salário foi 10 vezes mais. E eu comecei no mesmo trabalho. Eu continuei no mesmo trabalho. E às vezes, desculpa, por causa de falta de relacionamento com essa pessoa que fala. Você sabe, eu não tenho tempo de falar de novo, mas a Bíblia diz que a igreja estava junto, estava unida. E a Bíblia diz, e o Espírito Santo falou. Só a pessoa pode falar. Mas hoje não está falando mais. Nós tomamos decisões assim por nossa mente louca. E ele mudou muitas coisas, a direção da minha vida. Coisas que eu costumava amar, eu comecei a odiar. Coisas que eu ignorava, eu comecei a dar valor. A santidade se tornou bela. A oração se tornou uma alegria. E não tem mais alegria do que pensar em ir à oração. As pessoas estão assim, oh não, agora 1 hora de oração. Eu não entendo. Se você quer ir para o céu, se você não quer passar 1 hora em oração com o Senhor, eu não entendo, não sei.
Eu costumava passar noites em oração e muitas experiências com o Espírito Santo. Eu não tenho tempo para passar para falar isso. Deus me visitou. Você sabe que a Bíblia diz: se você me buscar com todo o seu coração, você vai me encontrar? Você sabia disso? Se você me buscar com todo o coração, você vai me encontrar. E quais são as suas experiências com Deus? Não diga que você não tem tempo. Se eu ir para o seu celular agora, para ver o screen time, seu tempo de tela, quantas horas eu vou encontrar lá? Quantas horas na internet? Eu acho que o mais santo aqui vai ser 3 horas. O mais santo. Eu vou dar para o mais santo aqui vai ser 3. Alguns 5, 6, 7, 8 horas. Mas você não se alegra com Deus. Por quê? Porque você não o conhece. Desculpa. Você não conhece. Como você pode se alegrar com a presença de alguém que você não ama? Eu amo essa mulher, essa moça. Ela ainda é uma menina. Depois de 36 anos. Eu amo estar com ela. Eu amo andar com ela. Eu amo a comunhão. O que eu te falei antes. Eu amo a comunhão com ela. Eu falo com ela sempre. De manhã, à tarde, na hora do almoço, na hora da janta, à noite. Vou pra cama. Alô, muito. Ainda assim, apaixonado. Seu pastor está quase com 60 anos, mas ainda forte. Nós ainda estamos apaixonados. Como um casamento pode ser tão forte? Não é por causa de mim, eu sei. É por causa dele. Se você desenvolve um relacionamento com ele, você é jovem. Você é jovem. Olhe para mim. Solteiros. Comece um relacionamento com o Espírito Santo. Você vai ver. O Senhor vai te enviar a melhor mulher do mundo. Eu fiz isso. Sou prova viva. O Senhor vai abençoar os seus estudos, o seu trabalho. Eu me tornei um cara rico no Brasil. Antes de se tornar pastor, depois me tornei pobre de novo, porque foi uma opção, por causa da minha missão. Mas eu me tornei um cara rico porque Deus me abençoou. E não por causa do meu conhecimento, mas por causa da unção do Espírito Santo. Toda a glória a Ele. Quando nós somos batizados no Espírito Santo e começamos um relacionamento com Ele, 2 coisas começam a acontecer em nossas vidas. Quantas coisas vai acontecer? 2. Primeiro, o Espírito Santo começa a nos transformar por dentro. Depois, segundo, o Espírito Santo começa a nos capacitar para a obra de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo produz em nós fruto e também distribui dons. Então diga comigo, fruto e dons. Fruto e dons. Fruto e dons.
Eu não tenho tempo. Se você ler a Bíblia, 1 Coríntios 12, fala dos dons do Espírito Santo. Essa palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecias, cura, variedade de línguas, interpretação de línguas. Muitos, mas também fala sobre o fruto do Espírito. E hoje eu não tenho tempo de falar dos dons do Espírito Santo, porque eu quero falar sobre o fruto do Espírito. E é sobre o que o Espírito faz conosco. Os gifts, os dons falam do que Deus faz através de nós. E o fruto fala daquilo que Deus faz em nós. Os dons através, o fruto dentro de você. Os dons nos empoderam para servir. O fruto nos transforma para parecermos com Jesus. Os dons revelam o poder de Deus. O fruto revela o caráter de Cristo. E nós precisamos de ambos. Hello? Nós precisamos de ambos. Precisamos dos dons do Espírito para cumprir a missão. Você tem uma missão? Eu tenho uma missão. Eu preciso dos dons do Espírito Santo. Mas também nós precisamos do fruto do Espírito para refletir Jesus. Eu penso que eu só estou sendo usado por Jesus, mas não estou refletindo Jesus. Mas existe algo muito importante. Uma pessoa pode ter dons e ainda ter problemas de caráter. Eu já vi isso tantas vezes. Pessoas talentosas com falta de caráter. Pessoas que mentem, que fazem coisas erradas. No trabalho, uma pessoa ruim, um empregado ruim, fala coisas horríveis. Por quê? Porque não tem esse relacionamento com essa pessoa. E o maior milagre do Espírito Santo não é o que ele faz através de nós. O maior milagre do Espírito Santo é o que ele faz dentro de nós. Vamos ler sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Eu queria ter mais tempo de falar sobre os dons do Espírito Santo. É tão lindo. Talvez na próxima vez, eu não tenho certeza. Mas eu tenho que falar sobre o fruto. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem. Você tem amor. Você é uma pessoa amável? Joy, você tem alegria? Você é uma pessoa alegre? Paz. Você tem paz de mente? Ou você é aquele que sempre preocupado? O que eu tenho que fazer? Não, sem paz. Não. Paciência. Ixi, o que é isso mesmo? O que é paciência? Bondade, ou não? Delicadeza, bondade, fidelidade. As pessoas não são mais fiéis, até na igreja. Tão triste. As pessoas vêm, elas são ajudadas, nós abençoamos, e ele vai embora sem dizer nada. Nós não estamos esperando nada. Mas não tem mais fidelidade. Ninguém mais sabe o que é ser fiel.
Não sabe o que mais é ser fiel ao seu parceiro, seu pastor, sua igreja? Eles não sabem o que é isso mais. Observe que Paulo diz o fruto do Espírito. Fruto. Fruto é desenvolvido. O fruto é desenvolvido. O fruto cresce. O fruto é evidência de que uma árvore está viva. Hello? É uma evidência de que a árvore está viva. Se você não vê o fruto, é difícil, né? Se você não vê o fruto, esses frutos aqui, a árvore não está viva. A gente não faz força para dar o fruto. A gente não dá força. Você só se mantém conectado à árvore. E o fruto aparece naturalmente. Você está comigo? Você está comigo? Jesus disse, se você está conectado comigo, você vai produzir muitos frutos. Quanto mais próximos andando no Espírito Santo, mais o seu caráter aparece em nós. Todo aquele fruto, que não é frutos, é fruto, é uma coisa só. Mas tem amor, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, todos eles. Todos eles são o fruto. Que se você está conectado ao Espírito Santo, esse fruto vai aparecer e as pessoas vão ver o fruto. Deixa eu usar uma ilustração da macieira. Pense numa macieira. Pensa na macieira. Macieira. Pensa na macieira. Como é que ela é? Ela não fica assim lutando para dar frutos. Ela não fica assim, eu vou dar fruto. Não. Se a maçã está conectada ao solo, Obrigado. Se a árvore está conectada ao solo, quando as águas vêm, a árvore absorve a água e o fruto aparece. É natural. Como os ramos recebem luz e eventualmente o fruto aparece. O que está acontecendo com a nossa vida? Com você? Hello? Pense você como uma macieira. Uma linda macieira. Você com uma macieira tá, eu não tenho paciência. Sabe? Às vezes você explode. Tá. Às vezes você, oh não, eu não quero ver isso. Não, mas eu vou ver. Você não tem controle próprio. Você sabe por quê? Porque você não está conectado com o relacionamento com o Espírito Santo. Eu já te falei. Se você está comigo, eu vou usar essa ilustração de novo. Se você está comigo, você andando com o pastor Márcio, nós dois juntos, vamos lá. E aí, você é capaz de olhar para algo impuro perto de mim? Você tem capacidade de fazer uma coisa? Você vai fazer isso?
Não seja louco. Filhos, vocês são corajosos o suficiente para entrar em algumas páginas na internet? Sempre na frente do seu pai e da sua mãe? Hein? Só temos santos aqui. Claro que não. Claro que não. Mas minha pergunta para você é: ei, está comigo? Se você recebe o Espírito Santo e você está andando com o Espírito Santo como uma pessoa, muitas pessoas acham que que ele é uma força, eletricidade, poder. Não. Mude a sua mente, por favor. O Espírito Santo é uma pessoa que você tem relacionamento. Eu estou em relacionamento com você, ok? Não sou louco para olhar alguma coisa impura perto de você. Você está entendendo o meu objetivo? Se eu ando com o Espírito Santo, eu vou pensar 2 vezes onde que eu vou olhar. Eu vou pensar 2 vezes o que eu vou falar. Acho que a pessoa é o melhor lugar para... Acho que a igreja é o melhor lugar para encontrar esposas. Porque para as esposas é o melhor lugar, porque os esposos estão sempre amáveis, gentis. Na igreja é o lugar que todos os maridos estão. Oh, amor, vem, meu amor, fica aqui perto. Em casa vem cá, só me dá um copo d'água. E aqui na igreja é assim. Por quê? Por que acontece isso? Por causa do lugar, né? Se você desenvolve um relacionamento com essa pessoa e ele é Deus, Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Ele pode te ensinar. Mesmo sobre a escola, ele pode te guiar, ele pode te proteger. Mas ele está andando com ele. Você vai viver uma vida melhor, mais santa. Você vai prosperar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te guiar, mesmo no seu trabalho. Você não vai para cair em problemas. Muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, comprando e vendendo coisas erradas, e você não tem relacionamento com o Espírito Santo, e você vai e compra. E você sabe o resultado. O fruto é produzido por relacionamento. Diga comigo, fruto é produzido por relacionamento. Quando permanecemos ligados ao Espírito Santo, a transformação se torna inevitável. Eu quero dizer a você, você nunca vai ter uma vida boa cristã se você não desenvolve um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Nunca, nunca. E tem muitas pessoas forçando para se tornar cristãos. Se forçando. Pensando como árvore. Está forçando para ser paciente. Está forçando. Não é natural. Quando o Espírito Santo vive dentro de você, o fruto vem naturalmente. Easy. Fácil. Natural. Não precisa forçar. Vamos nos levantar, por favor? Eu não terminei. Mas eu estou perto de terminar. O Espírito Santo nos convence. Jesus disse, João 16:8,
Vamos ler juntos? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das grandes dos maiores atos de amor é convicção. Convicção. O Espírito Santo não condena, não nos condena. Satanás nos condena. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo, porque ele nos ama, ele nos convence. A condenação diz: você não tem esperança. A convicção diz: você pode mudar. Você pode mudar. A condenação afasta você de Deus. A convicção traz você de volta a Deus. Convicção. Quantas vezes o Espírito Santo veio e disse: Márcio, você fez errado. Ai, que dor. Que dor. Quando o Espírito Santo vem, você fez errado. Você errou. E aí eu choro. Perdoa, Senhor. E digo. E ele diz: está tudo bem. Você tem outra chance. Você vai ser transformado. Nós estamos andando juntos. Você tem um relacionamento comigo. Ele entende a gente. Você não tem que ser condenado. Talvez você fez coisas erradas. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para eu não estou aqui para te jogar pedra. Eu estou aqui para te dizer, por favor, comece um relacionamento com Ele, porque Ele é capaz de te ajudar. E sem o Espírito Santo, você vai falhar de novo e você pode terminar no inferno. Essa é a verdade. Eu quero te desafiar agora para olhar para Ele agora e começar a dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti tanto. Feche os seus olhos, por favor. Talvez você é uma pessoa que as pessoas olham a você e eles não veem Jesus. Porque você é uma pessoa triste. Você não tem alegria. Não tem paciência. Você tem vícios. Você ainda está nos vícios. Pornografia, moralidade, fumando, drogas. E você sabe, vícios em jogos que você tem que parar. E aí você diz: Espírito Santo, me ajuda. Você passa horas e horas e horas nos jogos. E você diz: Senhor, me ajuda. Porque isso não reflete uma vida com o Espírito Santo. Por favor, ore. E diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Minha palavra a você é: Deus nunca desiste de você. Essa é a minha palavra para você. O Espírito Santo está movendo na sua vida. E eu tenho algumas perguntas para você. Você está se tornando mais como Jesus? Você está amando mais?
Você está perdoando mais? Você está servindo mais? Você está trabalhando, andando em santidade? Você está andando em submissão sob autoridades, seus líderes? O Espírito Santo não terminou com você. Se você se render a Ele hoje, com seus olhos fechados, por favor, diga: eu me rendo a Ti. Porque Ele vai transformar você. Se você tem sede por Ele e clama: Espírito Santo, por favor, me ajuda na minha fraqueza. Hoje o Espírito Santo está falando a você: pare de tentar mudar a si mesmo. Deixe-me tentar te mudar. Espírito Santo falando. O Espírito Santo está falando: me dá suas feridas, me dá seus desafios, me dá seus vícios, me dá seus medos. Porque eu sei quem você é. Eu também sei quem você pode se tornar. E Ele está movendo na sua vida. E Ele quer transformar não só os seus comportamentos, mas Ele quer transformar a sua natureza para a natureza do Espírito Santo, a natureza de Jesus. Pai, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs